Vamos ao próximo passo, que é eclesiologia. Peço que você alcance no seu material, que é basicamente a doutrina da igreja. E aí vamos fazer alguns comentários que são pertinentes sobre. Entenda aqui, quando a gente fala, nós somos o corpo do Senhor, do qual Ele é a cabeça. Sim, corretíssimo. Agora, convenhamos. Primeiro que no céu, ninguém vai ficar morando na sua casinha sem convívio com ninguém. A ideia é coletiva. Se lá é coletivo, aqui também é. Se Deus quisesse que a obra dele de salvação fosse para você viver a sua vida de modo particular, eu viver a minha de modo particular, muitas das vezes não falaria em corpo, em unidade, em elementos que se agrupam e colaboram entre si, formando um arranjo maior, uno, do qual ele é a cabeça. E textos, como nós vamos olhar alguns aqui rapidinho, falando sobre a diversidade das funções, que o corpo de Cristo, tem gente, mais ou menos nos anos 60, 70, surgiu no Brasil uma coisa tenebrosa, coisa maléfica, diabólica, falado assim, um movimento dito, Cristo sim, igreja não. Ou seja, eu posso cultuar da minha casa, eu tenho a minha fé, eu não preciso viver no meio de uma panelinha, isso não é necessário, basta eu estar conectado com Ele. Se Deus, através da obra do Senhor Jesus, primeiro para conquistar um lugar no céu para mim e para você, quisesse que você vivesse a sua vida tão individualmente, Ele não tinha deixado tantos textos, como nós vamos olhar alguns aqui, falando sobre estarmos juntos, sobre se acrescentou à igreja naquele dia quase 3.000 almas, porque Ele morreu para formar uma igreja, porque nós somos a noiva de Cristo. Em Apocalipse, porque eu vi uma multidão inumerável, como a areia do mar. Ou seja, Ele sempre, desde o início, teve como projeto que estejamos juntos, com respeito, com individualidade, mas juntos. Vamos dar uma olhadinha ali em textos então, minha gente? Peço que você abra comigo em Romanos, capítulo 12. Deixa eu ver, isso aqui vai estar no seu material, mas esse tem no material direto, é que os outros textos eu abri um pouquinho mais dos versículos, por isso que tenho pedido para você ir até a Bíblia. Romanos 12, 5, esse tem na apostila direto, tá? Assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, meu amigo, você não tem carreira solo. O reino de Deus não é lobo solitário, né? Então entenda que Ele nos comprou para vivermos em grupo também. Até fazer, mas por que disso? Porque um aí se torna apoio para o outro, porque aí a obra prospera, porque juntos podemos fazer bem mais, por motivos como, por exemplo, esses, porque um consolida, fortalece a fé do outro, porque um é palavra de consolo para o outro, porque um é recurso de apoio quando o outro carece, e vice-versa. Vamos lá então, peço agora que você avance, você estava em Romanos, avance para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. É um capítulo que começa falando dos dons espirituais e depois nós vamos usar a aplicabilidade disso. 12, 12. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. E peço que você me acompanhe. É um texto um pouquinho longo, mas riquíssimo. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, então? Nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Não, nem por isso ele deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como a ele, o Senhor, assim o quis, como Deus aprouve. Dá uma pausa aqui e me acompanha. Ah, mas eu queria cantar. Bom, pelo menos eu, André, eu não tenho esse dom. Eu tenho consciência disso. Agora, eu posso, talvez, ser ministerialmente aproveitável em outras áreas. E, além do que, se todo mundo subir para cantar, por exemplo, quem vai dar boas-vindas? Se todo mundo for atender as crianças, isso é fundamental, quem vai dar a palavra? Se todo mundo der a palavra, quem vai ser o irmão, às vezes, do aconselhamento? Porque está todo mundo preocupado em preparar a palavra do culto, dizer, não posso falar nada com você, não posso te ouvir, não posso fazer nada, porque eu tenho que pregar amanhã, então eu preciso preparar a palavra. E é por isso que Deus vai multiplicar o corpo. A ideia de que nós somos indivíduos múltiplos, nós não somos a mesma estrutura, cumprindo com a mesma função, nós somamos qualidades, nós somamos dons, nós somamos talentos, que o Espírito distribuiu como Ele quis. E assim o texto continua, né?
Versículo 19. Se todos, porém, fossem um único membro, onde estaria o corpo? Pense em você. E se todo mundo fosse braço, quem iria bombear sangue? E se todo mundo fosse coração, quem iria enxergar? E se todo mundo fosse olho, como é que seria andar? Aí ele continua, né? O certo é que há muitos membros, mas um único corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos maior honra. Tanto os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Vamos lá, uma pausa de novo. Sabe, muitas das vezes, aquele irmãozinho que às vezes acha que ele não é importante, que ele não faz a diferença, que o meu trabalho não reverbera aqui dentro da igreja. Muitas das vezes é necessário que nós, os outros, aqueles que são mais amadurecidos, que a gente valorize esses irmãos, que a gente mostre para eles que eles são tão úteis quanto. Você que já está num outro momento, num outro patamar de entender que não precisa eu subir aqui, ser o mais conhecido da igreja, não precisa disso. Você que, glória a Deus por isso, alcançou esse nível de maturidade, que sabe que os holofotes não têm que estar em mim e você, mas sim no Senhor. Ajude a reafirmar a importância desses outros irmãos. Às vezes estão no começo de uma trajetória. Pode ser que de repente ele ache que o papel dele não tem destaque, não tem valor algum na igreja, quando tem, tem demais. Todo mundo é igualmente importante. O pastor Justo, da primeira igreja batista, fala que Deus não criou ninguém para dar errado. Então todo mundo tem aplicabilidade, tem algo que possa ser feito. Há coisas que a gente pode lapidar, e se aprimorando, se qualificando, buscando fazer. Mas tem gente que já parece que é meio naturalmente meio talhado. O perfil dele encaixa bonitinho com certas funções. E embora muitas das vezes até alguns irmãos se disponibilizem, glória a Deus por isso, para às vezes fazer um negócio que nem era tão a vibe dele, por notar que está faltando gente. Então entenda que todo mundo tem espaço para todo mundo, tem arado para todo mundo meter a mão na lavoura. Todo mundo é útil, bem-vindo e necessário. E aí terminando o texto aqui, né, para a gente ir para o outro, né, olha só, a partir do versículo 24, mas os nossos membros mais nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos eles se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente vocês são membros desse corpo. Amém? Então, dentro disso, daí, entenda que nós somos chamados para fazer parte de uma agregação. O Senhor morreu por nós, mas também morreu para formar uma igreja, a qual Ele chamou de noiva. Próximos textos que eu gostaria de compartilhar contigo. Efésios capítulo 4. Siga um pouquinho mais adiante do texto que você estava, e aí nós vamos alcançar Efésios. Você estava em Coríntios, avança um pouquinho mais, e alcança comigo Efésios capítulo 4. Chegaram? Alcançaram? Versículo 11 em diante, nós vamos do 11 até o 16. E Ele mesmo, né, Ele mesmo, entenda, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Contextualizando, vocês já viram que tem algumas pessoas que são meio melindrosas, né? Se toda hora não for alisado, afagado, pronto, não quer mais. Porque ninguém reconhece, eu me mato aqui dentro, ninguém nunca falou muito obrigado, outro ali começou outro dia, parece já o queridinho do pastor. Se a gente é maduro o suficiente, a gente sabe filtrar, que primeiro essas coisas não devem acontecer. E ainda que por acaso, em um dado lugar, graças a Deus isso aqui não acontece, mas ainda que acontecesse, não é isso que vai me abalar da minha fé e dizer, pronto, também não quero mais. Também a partir de hoje eu não piso mais nesse lugar. E às vezes tem gente que de repente se feriu, se magoou em um dado local, que as pessoas erram, elas são humanas, a gente peca. Mas pronto, porque no lugar X, na igreja Y, não foi tudo aquilo que eu achava, pronto, taca tudo num balaio só, porque a igreja, na realidade, é uma instituição formada só por gente falsa, então eu também não quero ir mais para a igreja nenhuma, que foi o lugar onde mais me decepcionei, que nananã. Irmãos, pensa comigo, será possível que não tem uma igreja que salva? E outra, a igreja é formada por pessoas, e pessoas são imperfeitas, quem aperfeiçoa é Deus. Por exemplo, se a pessoa fosse olhar para mim, esperando perfeição, eu estou no sal. Porque do mesmo jeito que alguém olhar para mim, começar a conviver comigo,
não porque eu queira, mas porque humano que sou, pecador que sou, carente da graça que sou, ela vai começar a encontrar defeitos, então, entenda que isso aqui é um grande hospital, nós todos estamos aqui em tratamento. A ideia é ir crescendo diariamente, buscando alcançar a estatura perfeita. Agora, isso aqui é um processo que não existe um estalar de dedos mágico, onde você nunca mais peca, você nunca mais erra, você nunca mais faz nada de errado, você nunca mais fere ninguém. Os outros também são assim. Então, entenda que, com tudo isso, entenda como uma família. Na tua família, todo mundo é perfeito, inclusive você? Não. E mesmo assim é família. Então, a gente tenta olhar muito mais para aquilo de positivo que há, do que pelos equívocos. Então, entenda que quem aperfeiçoa a igreja é o Senhor. Agora, Ele nos trouxe para juntos, Ele nos trouxe como um corpo do qual Ele é a cabeça, porque Ele sabe que nesse rescaldo, nesse final, há muito mais coisas positivas a serem alcançadas do que o contrário. Não seja um tipo de pessoa que, se me magoar, se pisar no meu calo, vai ser uma vez só. Porque depois eu cato minhas coisas e caio fora, e vocês não contam mais comigo. Tem gente que é assim, cara, uma das vezes, bastou uma vez a coisa não sair bem, pronto, não quero mais. Já pensou se todo relacionamento fosse assim? Na primeira vez que deu um problema, os dois viram as costas um para o outro e tchau e benção? Mas não ia ficar um relacionamento de pé nesse mundo. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Então, entenda que, quando a gente fala sobre corpo, o Senhor sempre se importou, sempre amou, sempre projetou e entregou a própria vida para que nós fôssemos corpo. Você tem a sua vida individual, Ele não vai apagar a sua identidade. Aqui é um somatório de identidades, um somatório de individualidades. Só que isso nos torna um. Né? Como, por exemplo, assim é na Trindade. São 3 pessoas distintas, mas que formam um Deus. Então, dentro disso, veja mais 2 textos, nós vamos ao último ponto. Aliás, perdão, mais 3 textos. Avança um tiquinho mais até a carta do apóstolo Paulo a Tito, mais perto do seu finalzinho da Bíblia, um pouco mais. A hora que localizarem. Esse não está no seu material, né, se eu não me engano. Quer ver? Tito 1. Ah, tá, perdão. Isso, Tito 1. Olha só, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Isso aqui é para a gente entender assim, pessoal, que quando você espelhar a sua liderança, entenda de que perfeito ninguém é. Agora, também não vá ser ovelha de alguém que não tenha certos predicados. Porque o pessoal às vezes coloca assim, não, porque na Bíblia fala que o pastor, ele é o anjo da igreja, ele é ungido do Senhor, ai daquele que tocar nele. Sim. Agora, se você viu, e graças a Deus a liderança que é exemplar, falo isso como quem convive com eles há mais de 20 anos, acaba sendo que, infelizmente, nem todo lugar é assim. A questão é, eu não preciso quebrar o pau, não preciso fazer motim, etc. Se eu entendi que aquilo não me atende, não está debaixo do princípio, havendo oportunidade, busque conversar, busque levar isso de uma maneira que tente achar uma solução. Não deu certo? Eu não preciso ser o rebelde, o briguento, aquele que causa o auê, onde sai um rastro de briga, corações feridos, etc. Tem N outros lugares onde eu posso estar. Busque alguém aonde o perfil da liderança se espelha no eixo da palavra. Você quer saber se um lugar é bom, é de Deus? Busque isso como referência de vida. Olhe para isso e tente enxergar nisso. Se você enxergar isso, então está tudo certo. Porque esse é o crivo. Essa é a linha da liderança que o Senhor espera. E lembrando que ele também não espera só do líder, né? E até porque todo mundo foi chamado para ser líder em dado segmento. Então entenda que isso também não é só assim. O pastor deve ser o sujeito mais incrível do planeta e eu posso fazer o que eu quiser. Posso pintar os canecos, não sou pastor. Entendem? Vamos aí para, agora sim, última partezinha, né? Que eu gostaria que vocês voltassem comigo. Você está em Hebreus agora comigo. Hebreus não, desculpa. Atos capítulo 2. E aí nós vamos mais 5 minutinhos para terminar, pessoal. Atos capítulo 2, texto conhecidíssimo. 37 a 41. Prontos? Então vamos lá. Atos 2, 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perceba você que depois desse texto vai dizer: ó, beleza pessoal, o recado era esse, acho que todo mundo entendeu, então está todo mundo liberado, pode ir cada um para sua casa, cuidar da sua vida. A partir disso daí, a ideia da agregação, da unidade. Fala, 3.000 pessoas agregadas, e aí? Alguém precisa continuar o processo da maturação desse pessoal. Eles alcançaram, agora eles precisam crescer. E até porque, lembra lá do próprio Senhor Jesus, falando na parábola do semeador, há aqueles que recebem a palavra. E se isso não for nutrido? Muitas das vezes, as circunstâncias da vida, o próprio inimigo das nossas almas, etc., pode fazer com que já essas pessoas se percam, porque elas não foram consolidadas. Eu não sou o guru delas, eu não sou o Maitreya, não sou eu o novo Messias da vida dela. Mas se Deus me chamou como alguém que está um pouquinho mais de tempo, cabe a mim, do mesmo jeito que alguém um dia me tomou pela mão e me ajudou nos meus primeiros passos, eu fazer o mesmo por eles. Agora, se estiver na barra do cada um por si, como é que fica? Entendem? Para a gente terminar o tópico aqui e ir para o último tópico de todos, geral, que é rapidinho. Abram comigo, por favor, em Hebreus 10. Acharam, irmãos? Hebreus 10? Tudo bem a todos? Versículo 25. Recado bastante forte, bastante importante. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O que a gente quer dizer com isso? Irmãos, aquilo que eu falei. Falando de gente adulta para gente adulta. Há pessoas e pessoas. Há história de vida e história de vidas. Mas tem gente que é melindroso? Tem. Dentro disso, o que eu estou querendo dizer? Que houve um problema, vamos tentar acertar. Talvez o caminho mais fácil é dizer: estou fora. Não é isso que a Bíblia diz. Não abandone a sua igreja, não abandone a sua casa. Isso é um costume de alguns. Fica em algum lugar que muda. Será possível que não tenha uma igreja boa para a pessoa mudar tanto assim? Eu não estou dizendo a alguém que por um caso específico, dado uma questão particular, que aconteceu isso. Eu estou dizendo isso como estilo de vida, pula-pula. Entende? Vamos supor, se amanhã ou depois o Senhor te chamar para trabalhar numa outra cidade, muito possivelmente, principalmente dependendo do quão distante essa cidade, é meio provável, é meio cabível pensar que você vai ter que congregar em outra igreja, né? Agora é diferente. Por que foi? Porque naquela igreja, não sei o que lá. Aí vai para a igreja B. Aí tempo depois saiu também. Porque naquela igreja eu achei que era melhor, mas era pior que a primeira. Entendem, gente? Não abandone a tua congregação, a não ser que haja uma direção do Senhor muito claro, e aí Ele te mostraria o porquê Ele está te chamando para uma outra coisa, para viver um outro tempo, num outro lugar. Do contrário, tenha solidez, tenha raiz. Até porque Ele conta muito com os teus braços nessa obra, que se Ele te pôs aqui, é porque Ele pretende te usar aqui. Amém?